Fala galera, Josué aqui novamente e hoje vamos falar um pouco sobre Resident Evil Requiem e a relevância que esse título tem. Peraí, que isso pessoal? Que barulho é esse? Que coisa estranha é essa? Tem um trem estranho aqui pessoal. Meu Deus do céu, Berg! Que é isso? Vocês estão ouvindo pessoal? Que isso, meu Deus do céu? Que isso? Que isso, velho? Então, foi game over para mim, mas não para a franquia Resident Evil. Faz 3 meses que o nono jogo numerado da franquia lançou e, hora ou outra, ainda escutamos falar dele, seja por notícias de uma suposta DLC que está para chegar ou por discussões sobre o futuro da franquia. O jogo, quando foi lançado, se mostrou um dos maiores sucessos da Capcom em seus últimos anos, vendendo milhões de unidades em poucos dias e figurando como um dos jogos mais bem avaliados no ano, tanto pela crítica quanto pelo público. Será que esse jogo é tudo isso mesmo pós-período de hype? E agora, estando sem toda aquela euforia do período de lançamento, vamos avaliar os feitos do jogo e discutir se ele realmente merece toda a atenção que ele teve no início do ano. Desde já peço que deixe aquele like cavernoso, se inscreva no canal e ativem o sininho para receberem as notificações. 27 de fevereiro de 2026. O então aguardado Resident Evil 9 foi lançado pela Capcom, vendendo absurdos 5 milhões de unidades em apenas 5 dias de mercado. O sucesso também veio pela crítica, com o jogo recebendo nota de 89 no Metacritic e figurando como um dos jogos mais bem avaliados do ano. Mas será que tudo isso foi uma febre do momento ou realmente o jogo carrega toda essa qualidade aparente? No enredo, eu posso dizer para vocês que, como um veterano da franquia, eu já vi muita coisa boa e ruim também saindo da Capcom. Apesar de ser uma franquia focada na narrativa, Resident Evil sempre teve muitos furos em suas histórias e coisas mal explicadas. Nesse título, a Capcom quis amarrar alguns arcos e explicar alguns acontecimentos. De certo modo, eles acertaram, viu? Mas ainda ficou um gostinho que eles poderiam ter aprofundado muito mais e terem explicado outras coisas. De qualquer forma, a soma foi positiva, ao meu ver. E temos de longe um jogo muito mais coeso e importante para o direcionamento e explicação dos acontecimentos que envolvem as tramas iniciais e até futuras do que o seu antecessor, Resident Evil Village, que, se formos analisar friamente, o enredo do oitavo jogo parecia até mais um jogo spin-off e que não acrescenta quase nada para a franquia. O esquema do Requiem, do enredo e gameplay de dividir a campanha com o Leon e a Grace Ashcroft, personagem novata da franquia e filha de Alessa Ashcroft, que foi a protagonista do spin-off Resident Evil Outbreak, para mim foi muito bem feito, com algumas ressalvas, é claro, mas que equilibrou bem e modernizou algo que nos primeiros jogos eram separados em campanhas distintas, como o Chris e a Jill em Resident Evil 1 e Leon e Claire em Resident Evil 2. Aqui em Requiem, na mesma campanha, há essa divisão e foi bem implementado, tendo resultado como uma evolução do que vemos, por exemplo, no Resident Evil 3 clássico, que jogávamos com a Jill a maior parte do tempo e com Carlos em momentos específicos. Referente à gameplay, não posso reclamar muito, viu pessoal? Inicialmente, principalmente ao controlar Leon, eu achei que o gameplay foi um pouco truncado e algo que tenta misturar a agilidade do Re 4 Remake com o peso e a realidade do Re 2 Remake, que é um jogo muito mais cadenciado e voltado ao survival horror. Mas eu joguei com calma, zerei 2 vezes no PS5 e 1 vez no Switch 2. Os controles no PS5 são bem melhores, devido ao controle ser mais confortável e maior, principalmente para quem tem mãos maiores. Eu cheguei à conclusão que o gameplay no geral ficou muito bom, mas com algumas ressalvas. Com o Leon é tudo mais dinâmico, mais rápido, implacável e voltado para a ação. Porém, às vezes eu sinto que essa mescla que teve de tipos de gameplay diferentes cobra o seu preço. É comum parecer que os controles estão um pouco imprecisos e com o ritmo errado. Talvez um polimento a mais ou um foco maior para um gameplay voltado à ação, mesmo como em Re 4, traria algo mais preciso. Já com a Grace, eu realmente acho que ficou tudo muito bom. Gameplay preciso, focado no survival e um dos melhores resultados que eu vi entre os últimos jogos lançados.
Agora, quando falamos de gráficos e performance, para ser sincero com vocês, eu não vi nada muito inovador. Não entendam mal, o jogo é muito bonito, mas o último que lançou já era muito bonito. R4 Remake aproveitava todo o potencial dos consoles de última geração, apresentava gráficos do mais alto nível, utilizando Ray Tracing e mesmo assim entregando altas taxas de FPS no PS5 e até mesmo no Xbox Series S. Aqui em Requiem, podemos até considerar que tivemos um certo downgrade em alguns aspectos nos consoles base. A gente não tem a aplicação de Ray Tracing, ficando assim reservado para o PS5 Pro e para PCs com placas de vídeos mais parrudas. As técnicas de iluminação e reflexos empregadas dão conta do recado, ainda assim entregando um resultado muito bom. E o jogo tem um modo único a 60 FPS nos consoles base, mas ao meu ver, poderíamos ter um modo de qualidade a 30 FPS ou desbloqueado com VRR para alcançar 40 FPS e termos resoluções superiores e aplicação de Ray Tracing, nem que seja em uma escala menor, assim como é feito em R4 Remake. Lembrando que isso, ao meu ver, poderia ser feito no PS5 base e no Xbox Series S e X. Na versão de Switch 2 que eu joguei e na de Xbox Series S, a técnica aplicada para renderização de cabelos é um dos pontos que, ao meu ver, poderiam ser também melhores. Talvez, para esses consoles que são mais fracos, seria melhor terem aplicado a mesma técnica de R4 Remake, que apesar de ser um jogo mais antigo, trazia resultados de cabelo muito melhores, no Series S, por exemplo. No mais, a versão de Switch 2 é um porte sólido, apresenta gráficos que estão entre os melhores da atual plataforma da Nintendo, pecando apenas na taxa de quadros ao jogar algumas partes que têm muitos elementos no modo portátil. E os cabelos, como eu citei antes, também poderiam ser melhores se fossem feitos com técnicas mais otimizadas. Já no PS5, o gráfico é lindo, pessoal, e foi entregue um ótimo trabalho, mas como eu disse antes, não inova em quase nada e fica aquele gosto de que poderíamos ter tido algo ainda melhor, seja com modos gráficos diferentes ou utilização de upscale de vídeo com o FSR 3.0, já que o jogo ainda utiliza o upscale FSR 1.0 da AMD no PS5 e no Xbox Series. No mais, pessoal, ao meu ver, o jogo teve muito mais acertos do que erros. Ele realmente é um dos melhores jogos do ano até agora. Ele tem enredo instigante, gameplay sólida e com poucos erros. Apresenta uma mescla de ação com survival horror muito bem aplicada, sendo que, para mim, somente alguns momentos poderiam ser alterados ou até mesmo retirados, pois alguns momentos com Leon, o jogo se volta muito para a ação e destoa um pouco da proposta, a meu ver, lembrando um pouco do que vimos no fatídico Resident Evil 6, mas ao mesmo tempo, eu sei que tem uma grande parcela de jogadores que adentraram a franquia a partir de R4, e nesses momentos de mais ação, vejo que é um aceno da Capcom para esses fãs. Apesar de eu não gostar nem um pouco desses momentos, o que eu posso dizer é que eles são bem feitos sim, e em quesito técnico, não diminui muito a qualidade do jogo. E somando tudo isso, nós temos um grande jogo numerado para a franquia, e que provavelmente pode até concorrer como um dos jogos do ano. Em uma nota de 0 a 10, eu daria 8.8 para Resident Evil 9 Requiem. Com esse jogo, a Capcom mostra que está no seu mais alto nível de amadurecimento, e que se continuar assim, ela poderá figurar nos próximos anos como uma das maiores empresas do mundo dos jogos. Isso se já não for. E vocês, pessoal? O que vocês acham do jogo? Vocês jogaram ou pretendem pegar em uma promoção ainda? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que provavelmente teremos uma versão Gold do jogo sendo anunciada posteriormente, incluindo a DLC de história que ainda está para chegar. Então, para você que é mais paciente, talvez compense esperar esse lançamento mais completo e promoções futuras que sempre podemos ver a Capcom aplicando. Então por hoje é só, pessoal, agradeço pelo apoio e a gente se vê na próxima. Até mais!